Olá, você está no canal Nani Vlog Costura e eu sou a Nani. Nos próximos minutos você vai assistir uma aula prática de como se utilizar as réguas de modelagem. Eu uso aqui como exemplo as réguas em miniatura e de escala, mas a forma de utilizar é a mesma, tanto para o tamanho natural quanto para as miniaturas. Vamos lá? Dessas réguas de modelagem, todas elas são relacionadas a curvas do seu molde. Essa daqui é uma régua de acinturar, é para curva de cintura e de quadril. Essa daqui é uma régua para gancho, ela tem a parte de cima para gancho frente e a parte de baixo para gancho costa. Essa aqui é uma régua curva francesa. Dentro dela tem diversas curvas que você utiliza no molde. E aí você decide aonde você vai encaixar cada curva, tá bom? E essa daqui é a régua para cava, ganchos e decotes, tá? Tá até de cabeça para baixo. Para mim, né? Para vocês não. Elas são só curvas que já são equivalentes às curvas que você tem que adicionar no seu molde. O que é importante você saber sobre as réguas de curva? Elas foram feitas para se utilizar nas curvas do molde, tá? Para encaixar da melhor forma possível, mas elas não têm contagem de centímetro, tá? Então, não tem segredo na utilização das réguas de modelagem. Elas são para te ajudar a fazer curva, mas elas não te dão uma curva específica com contagem de centímetros. É tudo muito instintivo. Mas como elas já têm essas curvas aqui que são equivalentes à realidade mesmo da modelagem, você não precisa pensar muito. Outra coisa muito importante que você precisa saber sobre as réguas de modelagem é que por mais que uma régua sirva para uma coisa, né, esteja escrito, por exemplo, que aqui é régua de curva de acinturar para quadril, você pode utilizar ela para diversas outras coisas. Então, sempre que tiver uma curva no seu molde, você vai poder utilizar a régua que tivesse à sua disposição aí da melhor forma possível, tá? Então, ela serve para ser aplicada de diversas formas nos moldes. Você tem a régua de escala. Essa daqui é uma régua que não é uma régua comum, gente. Essa daqui é uma régua comum, tá? Ela tem uma contagem de centímetros. Tá? Só desse lado aqui embaixo é outra coisa, mas contagem de centímetros. Centímetros em tamanho real, tá? Em tamanho natural. Essa daqui é uma régua de escala. Do lado de cá, vocês vão ver que, olha, 1,5. E do lado de cá, vocês vão ver 1,2. Isso é porque ela tem uma escala de cada tamanho em cada lado aqui da régua. Nesse lado aqui, a escala de 1,2, você vai ter metade do tamanho do seu molde menor. Ou seja, no que você faria um molde em tamanho natural, você vai fazer um molde que seja equivalente a metade desse molde. Por isso aqui é a escala de 1,5. Do lado de cá é onde a gente faz as miniaturas. Você vai fazer um molde em tamanho natural, virar um molde em miniatura, que vai ficar desse tamanho aqui. Então, 1,5 é o menor molde que existe. E qual que é a diferença, então, de se utilizar régua de escala e régua comum? É que simplesmente você tem a contagem de centímetros reduzida. Você tem as escalas de centímetros reduzidas. Se a gente for comparar nessa pontinha aqui da escala de 1,5, onde a gente tem 1 centímetro, estão vendo? Esse quadradinho aqui é 1 centímetro. Você tem meio centímetro da régua normal, tá? Ó, tá vendo aqui? Esse na escala de 1,5. Agora, na escala de 1/5, onde você tem 1 centímetro da régua normal, você tem 5 centímetros da régua de escala de 1/5. Essa escala aqui da régua é 1/5, porque 1 centímetro da régua normal equivale a 5 centímetros aqui na escala de 1/5. Entenderam? E da mesma forma aqui, então, para a de 1,5, que significa
que a cada 1 centímetro você tem 2 centímetros na régua de escala. Essas modelagens que eu tenho aqui, ó, esses moldes bases, tá? Isso aqui é molde base para saia, para blusa, para manga e para short. Eles têm um tamanho natural, eles são em tamanho natural, eu só fiz reduzido para caber em um caderno e ficar mais fácil da gente guardar as modelagens, tá? Pasmem, aqui tem um tamanho natural e eu vou mostrar para você como se faz isso na prática. Pela primeira vez vocês vão ver uma aula dessa na prática. Isso daqui é uma modelagem que é avançada. A gente aprende na faculdade ou em cursos de modelagem avançados. Porém, sempre acontece o mesmo problema. Eles ensinam da forma mais difícil possível, né? Então, aqui agora, hoje, você vai aprender a fazer isso da forma mais fácil. Vocês estão preparados? Um molde de calcinha. Eu escolhi o molde de calcinha porque ele é um molde pequeno e cabe todo aqui na tela para vocês entenderem. Esse molde de calcinha é um molde em tamanho real, tá? Ele é tamanho 40. Você tem aqui a frente da calcinha, a costa da calcinha e o fundo da calcinha. Eu vou virar para vocês para não ficar de cabeça para baixo. Esse molde aqui ele foi feito já em tamanho natural. E a gente vai agora transformar o molde em tamanho natural em um molde em miniatura. Vocês vão ver a mágica acontecendo aqui em tempo real, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Você tem aí um molde que você precisa guardar para sempre. E pouco espaço a gente tem na casa para guardar um monte de papel. E se você guarda tudo separado assim, você perde uma peça ou outra. E você precisa muito desse molde para sempre. Quem costura sob medida para você mesmo sabe dessa necessidade. Eu tenho moldes guardados de muito tempo atrás, que são roupas que eu fiz e que ficaram perfeitas em mim. E quando eu tento fazer outro molde, elas não ficam idênticas a que já existiam. Então, o que eu faço? Transformo esses moldes em miniatura e guardo em um caderno ou em uma pasta. Primeiro, nele não tem nenhuma medida aplicada, tá? Não tem nenhuma contagem de centímetro, não tem nada, ele é só um molde normal. Se já tivesse as contagens de centímetro, então você pode pular a etapa de colocar as medidas aqui no molde, tá? Mas quem não tem vai fazer da seguinte forma. Você vai precisar de um esquadro. Isso aqui é um esquadro, tá, gente? E a gente vai criar retângulos. A gente vai enquadrar cada molde dentro de um retângulo. É a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente sempre começa pelo centro das peças, ó. Centro, costa, centro, frente, tá? Vou botar aqui, ó. Centro, costa, a gente bota C.C. Centro, frente, a gente bota C.F. E do molde dos fundos, tá? Eu vou botar só o C. Eu vou traçar uma linha paralela a tudo isso aqui. Eu tô usando canetinha, mas você vai usar lápis, tá? Lápis. Por quê? Porque canetinha tem linha grossa, tem canetinha que chega a ter meio centímetro de diferença e isso pode atrapalhar o seu molde aí. Eu vou riscar essa linha aqui, olha, usando o L do esquadro, esse L aqui. Então, eu tenho que colocar essa pontinha bem na pontinha aqui do final, quer dizer, do início da nossa linha de centro-costas. Posicionei aqui, ó. Nem sempre as duas linhas vão ficar certinhas, mas o importante é que a linha do centro da peça fique certa, tá? Vocês vão ver isso na prática quando for pro outro lado. Mas vamos lá, então eu vou traçar aqui no esquadro uma linha aqui, olha, em cima, e uma linha eu vou descer até chegar na altura aqui do final do molde, que nem sempre é aqui na ponta, tá vendo? Tem que acompanhar aqui. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, que é para vocês entenderem, ó.
essa ponta aqui que eu vou precisar chegar. Então, eu vou descer ali a linha até ali embaixo. Agora eu vou continuar fazendo, esquadrando tudo isso até colocar esse molde aqui dentro desse retângulo. Vamos lá. Eu tenho que passar aqui, olha, encostando na ponta e tem que vir mais ou menos até aqui na lateral. Então, ó, tem que ficar tudo dentro do quadrado certinho. A gente vai colocar as medidas utilizando uma régua em tamanho natural, né, gente? Em tamanho real. Eu vou usar até o próprio esquadro aqui, ó. Vamos colocar a medida de altura. Porém, a gente vai colocar a medida da altura do centro costas até onde termina a nossa linha, que é aqui, tá vendo? Então, eu preciso da medida daqui até a ponta da linha do centro costas. Vou medir com a régua, é que eu tenho 24 centímetros e meio. Vou anotar aqui, 24 e meio, que é essa linha aqui, tá? A linha do molde, não a linha vermelha. Aqui embaixo, olha, da ponta aqui do centro até a ponta aqui da lateral do molde, eu vou colocar também a medida. Deixa eu tirar o lápis da frente. Eu tenho aqui 7 centímetros, então vou marcar aqui, ó, daqui a aqui. Escreve aqui, Bruno, 7 centímetros para não ficar de cabeça para baixo pro povo. Só não mancha a mão. Da mesma forma, agora a gente vai colocar a altura aqui, olha, da nossa linha aqui de cima até essa ponta aqui. Todas as linhas que tiverem, a gente vai colocando medidas, tá? Aqui eu tenho 11 centímetros, dessa ponta até essa ponta aqui. 11 centímetros, daqui a aqui. E aqui em cima, contando a partir do centro da frente, até onde vai a linha do nosso molde, a gente tem 17 centímetros e meio. Então, vamos lá. 17 e meio. Essa linha aqui, gente, ela é torta assim. Mas vocês vão ver como a gente vai fazer para passar ela depois para a miniatura. A gente não precisa medir essa linha aqui. Essa linha vai acontecer quando a gente marcar a medida daqui de baixo e aqui do lado, tá? O importante é só você saber que as medidas agora do retângulo, depois que você mediu todas as linhas do molde, a gente vem aqui e finalmente mede o retângulo. O nosso retângulo aqui tem 18,5 de largura. De largura por 26,5 de altura. Então, ó, isso aqui é largura e isso aqui é altura, tá? Isso aqui é importante quando a gente for transferir o molde para a miniatura. Agora vamos fazer na frente, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Na frente, a gente tem uma curva aqui em cima, tá vendo? Por isso que é importante a gente começar reta sempre pelo centro da frente, sempre pelo centro do seu molde. Vou traçar agora aqui uma reta bem livre, que é para vocês verem que não precisa ser tão certinho assim o retângulo, ó. Fiz uma reta aqui de qualquer jeito.
Agora eu vou esquadrar para a lateral e eu tenho que fazer uma linha que vai encostar o esquadro aqui, nessa reta que a gente acabou de fazer, e vai passar aqui pela ponta da lateral. Como a gente tem uma curva aqui, olha, a linha não vai passar reta igual passou nas costas. Observa só o que acontece aqui, ó. Estão vendo? Viram que deu uma diferença aqui? Essa medida aqui, essa diferença aqui, a gente também vai anotar a medida depois. Mas vamos continuar então esquadrando. Lá embaixo, a gente puxa aqui uma reta, passando pela pontinha do molde. Ops. E desce uma reta que tem que encostar sempre na ponta mais larga do molde, tá, gente? Isso é importante, é sempre na ponta mais larga. O molde tem que ficar dentro do retângulo certinho. Enquadrei a frente. Vamos às medidas. A altura aqui da nossa linha, da linha do centro da frente, a gente vai aqui do bico da linha, ó, até o final da linha do centro da frente. Do molde, não do retângulo, tá? A gente tem aqui, ó, daqui a aqui, 18 centímetros. Daqui a aqui a gente vai ter, do centro da frente até a lateral, a gente vai ter 16 centímetros e meio. Aqui até aqui a gente vai ter 11 centímetros. E daqui do centro da frente até aqui na lateral da perna da calcinha, a gente tem 4 centímetros. O 4 ficou meio estranho ali, mas deu para entender. Então, nós já colocamos dentro do retângulo, costa, frente, e vamos fazer a mesma coisa aqui com o fundo da calcinha. Vou usar um esquadro menor aqui nesse momento, porque o grandão às vezes atrapalha. Viram aí? Anotei então aqui as principais. Agora, eu deixei uma parte aqui importante para fazer tudo ao mesmo tempo, que é para você entender de forma mais fácil. Vou usar até uma canetinha de cor diferente aqui. A gente marcou aqui as principais medidas em centímetros
do molde. Mas lembra que eu falei para vocês dessas separações aqui, olha, até chegar no retângulo? A gente vai anotar isso no molde também. Como que a gente vai fazer isso? Em toda linha que tiver uma separação da linha principal até o molde, a gente vai medir e vai colocar essa separação ali, ó. Às vezes só de olho você já percebe. Aqui, por exemplo, ó, tem 1 centímetro. Então, aqui nesse ponto, a gente tem 1 centímetro de altura. Aqui não precisa colocar, porque já encosta na linha. E toda a curva vai ser feita com a régua de curva. Aqui também tem 1 centímetro. E aqui também tem 1 centímetro. Às vezes não tem realmente nem necessidade de usar a régua, tá? Aqui nos fundos da calcinha a gente tem essa diferença aqui da ponta do molde até a ponta do retângulo. É uma diferença maior, então eu vou precisar medir, ó. Na minha aqui deu 1,5 centímetro de diferença. Então aqui a gente tem 1,5. E aqui embaixo, tá vendo? 0,5 centímetro. Então aqui nesse pontinho a gente vai ter 0,5. Vamos continuando aqui então com as mesmas medições, tá vendo? Vocês entenderam que nesses espaços aqui a gente tem que medir da linha do retângulo até o início do molde. 1,5, ó. E aqui a gente tem 0,5 centímetro. Parece uma bagunça aqui, gente, mas como você faz um molde de cada vez, não tem problema. Fica bem fácil na hora de transferir. Vamos transformar a frente da calcinha, que está aqui em tamanho natural, em um modelo em miniatura. Como que a gente começa? Lembra que a gente teve que fazer o retângulo em volta de tudo? A gente vai começar com o retângulo. A gente vai usar aqui a medida total do retângulo para a gente começar a fazer o molde em miniatura. Começando pela frente da calcinha, vou colocar aqui escrito, ó. A frente da calcinha, esse meu retângulo aqui, ele tem de largura 17 centímetros e de altura ele tem um total de 19,5. Então, ó, vamos fazer um retângulo com essas medidas igual do retângulo natural, agora utilizando a escala da régua de fazer miniatura. Eu vou usar a escala menorzinha, tá? Por que a escala menorzinha? Porque é mais fácil, ela cabe até num caderno comum, num caderno pequeno. E aí, olha, se vocês repararem, vou chegar mais perto aqui, repara aqui comigo que na régua de escala de 1/5, que é a menor escala que tem, é dividido a cada 5 centímetros, ó. Um quadrado 5 centímetros, um quadrado 10 centímetros, um quadrado 15 centímetros, outro 20 centímetros. Então, a cada 5 centímetros ele aumenta aqui. É a numeração que está aqui. Porém, cada pontinho desse aqui, estão vendo, ó? A cada pontinho desse, você tem 1 centímetro. Então, ó, aqui dentro tem 5 centímetros. Esse pontinho é 1 centímetro. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, dentro de cada quadrado desses, cabem 5 centímetros. E toda vez que a gente precisar marcar 1 centímetro, a gente vai contar com esse pontinho aqui. E toda vez que a gente precisar de 0,5 centímetro, a gente vai marcar na metade entre esses dois pontinhos, tá?
Simples assim, tá? É uma coisa bem básica. Ah, mas e se tiver, professora, tipo 1,75 cm, 1,2 cm? Aí você vai utilizar como se fosse metade dos centímetros, porém, você vai anotar a medida real no seu molde. Assim, quando você for aumentar o seu molde para o tamanho natural, não vai ter erro, porque você vai seguir a medida que já estava descrita aqui no seu molde, tá? Mas normalmente a gente arredonda nessa questão de modelagem, porque fica mais fácil assim. Entenderam? Então, utilizando a escala de 1/5, agora eu vou fazer um retângulo com as mesmas medidas do retângulo da frente da calcinha. Eu vou pegar aqui a minha régua, esquadro, tá? E vou traçar um L, por enquanto sem medida nenhuma, tá? Com a ponta perfeita aqui do L. Agora eu vou lançar as medidas na linha de largura 17 centímetros. Eu vou contar aqui, olha, 5, 10, 15. Depois do 15, eu conto 16, 17. Tá? Contei lá nos pontinhos, tá vendo? Ó, 17 centímetros. Isso vai ficar minúsculo. A altura é 19 centímetros e meio. Então, eu vou marcar aqui 5, 10, 15. Vamos contar com os pontinhos. 15, 16, 17, 18, 19. Viu? Agora eu tenho que esquadrar e fazer um retângulo com essas medidas. Depois eu vou fazer com a escala de 1/2 também, tá? Não se preocupem, que aí vocês vão ver a diferença das duas. Olha que coisa mínima que ficou, gente. É miniatura mesmo. Esse retângulo aqui é o mesmo que esse retângulo aqui da calcinha, tá vendo? Agora a gente vai lançar as mesmas medidas. As mesmas medidas aqui para fazer o molde dentro do nosso retângulo. Vamos relembrar? 1 centímetro de diferença aqui, olha, da linha de cima do retângulo para a linha do centro da frente. Então, vem aqui com 1 centímetro, que é um pontinho desse aqui, ó. Marquei 1 centímetro ali, certo? Vou usar a minha régua de curva de quadril e de acinturar para fazer essa curva aqui da calcinha encostando lá na ponta. Observe aí, gente, vai acompanhando aqui o molde em tamanho real e o molde em miniatura para vocês verem como que ele vai virando a mesma coisa, só que em tamanho menor. Peguei aqui a curva, encostei lá na linha, tá? Fizemos a curva da cintura. Tem 1 centímetro de diferença aqui, olha, da lateral. Então, vem só até aqui. Aqui do lado é reto até embaixo. Eu tenho uma altura de 11 centímetros aqui. Então, eu vou colocar aqui. Vamos lá, gente. 5, 10, mais um pontinho para fazer 11. Marquei aqui. Aqui é uma linha reta, então vou traçar uma reta aqui. Pegaram aí? Vamos continuar aqui no centro da frente. A gente vai subir aqui esse 1 centímetro aqui que deu diferença do fundo da calcinha, tá vendo? Então, aqui, olha, um pontinho. Eu tô trabalhando tudo isso aqui com a escala de 1/5, tá? Então, vou subir aqui um pontinho da linha. Marquei 1 centímetro. E aqui, a gente tem 4 centímetros de fundo. Eu vou marcar, então, 4 centímetros contando os pontinhos aqui, porque tem 5, né? Aí eu só vou diminuir um pontinho. Marquei aqui.
Agora é só fazer a curvinha aqui da calcinha, que é essa curvinha aqui. E para isso eu posso utilizar a régua curva francesa. Fiz lá a curvinha, ó, tá igualzinha a curva, viram? Agora eu vou só marcar a reta aqui do centro da frente. Não preciso medir, porque já tá marcado ali. Mas se você quiser medir, você vai colocar os 18 centímetros aqui, ó. Marcando a parte de onde começou lá, tá vendo? Ó. E agora a gente vai fazer a curva da perninha aqui, olha, utilizando a própria régua de modelagem. Essa curva de dentro aqui é ótima para isso. É só encostar em um ponto e no outro e traçar a curva, tá pronta a frente da calcinha. Viu como é que é fácil? Essa calcinha é essa calcinha aqui. Uma calcinha tamanho 40 em uma escala de 1 para 5, tá? E aí, como é que eu vou fazer para eu não esquecer que esse tamanho aqui tem que virar esse? Eu vou colocar todas as mesmas medidas que tem aqui no molde. Para não me esquecer. Vamos lá, ó. Aqui eu tenho 1 centímetro. Eu vou só colocando aqui as medidas, tá? 1 centímetro daqui para cá. Eu tenho 1 centímetro daqui para cá. E 1 centímetro daqui para cá. Aqui na cintura, até a lateral, eu tenho 16 centímetros e meio. Então, eu vou anotar aqui 16,5. Na lateral, eu tenho 11 centímetros. Então, vou colocar aqui 11. Nos fundos, 4 centímetros. Então, eu anoto aqui 4. E aqui no centro da frente eu tenho 18 centímetros. Então, eu anoto aqui 18. Eu não preciso nem colocar muita informação. Mas se você não quiser se perder, você pode fazer aquele esquema de colocar as chavezinhas assim, ó. Para você saber onde começa e onde termina cada medida, né? Igual a gente fazia na escola, ó. Mas realmente não vai ter necessidade, tá? Marquei todas as medidas do molde, boto aqui as informações. Tamanho 40, é frente. E vou precisar, então, saber essas informações aqui do retângulo, que já está aqui fora, ó. 17 de largura por 19,5 de altura, que é para a gente fazer o molde certinho. Tá aqui, então, a frente da calcinha, numa escala de 1 para 5, que é o lado da régua que é mais separadinho aqui, tá vendo? Que pula de 5 em 5 centímetros. Vou fazer para vocês agora a frente na escala de 1,2, para vocês verem a diferença de tamanho que dá. Quando o molde é assim, uma coisa muito pequena, que é o caso da calcinha, eu prefiro fazer numa escala maior, porque fica mais fácil de entender, né? Vai caber tudo no papel também e fica fácil de entender. Então, da mesma forma, a gente começa aqui agora. Vou anotar aqui, ó. Deixa eu fazer uma separação. Aqui embaixo, vou fazer, então, a escala de 1,2, tá? Aqui é 1,5 e aqui vai ser 1,2. Vamos começar da mesma forma. Esquadro, para fazer o L certinho aqui. E ao invés de usar as medidas com a régua de 1,5, a gente vai usar com o lado de 1 para meio. Não vou anotar as medidas aqui, tá, gente? Eu vou fazendo direto aqui e você vai observando aí para ver como que vai ficar. Vou usar a canetinha verde para dar diferença. 16,5 em cima. Não, peraí. Retângulo, vamos começar pelo retângulo. 17 centímetros. Tem que ligar lá para poder ficar de retorno para mim. Apertei aqui porque não ligou.
adianta a aula. Prontinho. 17,5 por 19,5 de altura. Ó, 19 e um pontinho a mais aqui. 19,5 de altura. Esquadro as medidas para a gente ter um retângulo perfeito. Já tem aqui o retângulo perfeito, igual ao retângulo do molde em tamanho natural. Agora vamos lançar as medidas. 16,5, né? Que é essa parte aqui de cima, a partir do centro da frente. Vou descer 1 centímetro daqui, ó. Vou subir 1 centímetro de baixo, que é como tá lá no molde. Tudo isso eu não tô fazendo de cabeça, eu tô copiando lá do molde que tá pronto. 4 centímetros aqui embaixo, que são os fundos. E de altura aqui a gente tem 11 centímetros. Marquei aqui todos os pontos importantes igual ao molde. Agora com as réguas de curva, a gente vai partir para fazer a cintura. Até o ponto que a gente marcou aqui, ó. A curvinha da cintura. A curvinha do fundo aqui da calcinha. A reta aqui da lateral. Agora é só unir pontinhos. Vocês lembram da escola, quando a gente aprendia a escrever unindo pontos? Modelagem é muito parecido. A gente une pontos. E a curva aqui da perna, que a gente vai usar essa curva aqui de dentro, ó. Tá pronta, então, a calcinha agora na escala de 1,5. Ela também é a frente da calcinha. Também é tamanho 40. E a gente também vai colocar todas as informações de medidas para quando a gente for ampliar esse molde novamente para o tamanho natural. E as medidas aqui são, ó, 18, centro da frente. Aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 1 e aqui a gente tem 1. Nessa lateral aqui a gente tem 11. Aqui em cima, 16,5. E aqui embaixo a gente tem 4. Essas são as medidas que você precisa. Sabendo sempre que o seu retângulo, ele vai ter aqui a medida de 19,5 e 17 centímetros. Então, de altura do retângulo e largura do retângulo. Deu para entender, gente? Deixa eu recortar aqui para separar e não ficar essa confusão que ficou aqui, porque eu quis colocar tudo no mesmo papel, aí tô achando agora que tá meio confuso. Não tem diferença nenhuma. Deixa eu tirar só esse molde aqui da frente. A única diferença é o tamanho, a escala que foi feita, tá? Se você fizer em tamanho de 1:5, você vai ter esse molde aqui desse tamanhozinho. Bem pequenininho, cabe em qualquer folhinha de papel, qualquer cadernetinha de anotação, você consegue colocar esse molde aqui. Se você for fazer em escala de 1,5, ele vai ficar desse tamanho aqui. É tudo isso aqui dentro, ó.
Tentando só marcar aqui a área, gente, porque eu sei que na câmera, às vezes, muito risco, assim pode ficar confuso. Então, ó, tamanho 1,5 fica um pouquinho maior. Quando você vai fazer biquíni, lingerie, coisas pequenas, é melhor você usar o tamanho 1,5. Quando você vai fazer moldes de vestido, de macacão, de blusa, de saia, principalmente saias longas, é melhor você usar a escala de 1/5, porque aí vai caber melhor em uma folha, tá? Que bom que você assistiu o vídeo e aprendeu finalmente como se utiliza essas réguas de modelagem. E se você quiser adquirir as réguas de modelagem em tamanho natural e também as em miniatura, você vai clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou aqui no botão de informação logo acima do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Beijo grande, tchau!